Deus está aqui neste momento, e sua presença é real e sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Como é que nós estamos? Cada vez melhor. Muito bem. Então, fechamos nossos olhos para que nós possamos, mais uma vez, agradecer a Deus, a Jesus, e a nossa mentora Francisca de Paula por estarmos aqui juntos. Chegamos aqui, alimentados, vestidos, com os nossos ouvidos, nossa boca, podendo aliviar corações, nossos ouvidos para escutar corações que lamentam, as nossas mãos para que se abram e dar as mãos para seguirmos juntos. Possamos cada vez mais fortalecidos na nossa fé, no ensinamento que o Evangelho de nosso Mestre Jesus nos dá, possamos caminhar cada vez mais unidos, fortalecidos e nos amando. É assim que Jesus nos ilumine, nos ampare, hoje e sempre. Amém. Então, antes de mais nada, apresentar para vocês aqui a nossa amiga Selene, Marivelso. São amigos nossos de longa data. A Selene estudou com a Rosilene estudou com a Selene, né? O inverso, né? Chegou depois. Então, temos a história já antiga. E ano passado eu a convidei para vir aqui e ela não pôde. E esse ano ela vai nos dar esse prazer, nos trazer uma reflexão, mais uma vez, para encerrar o nosso mês, o Setembro Amarelo. A gente fez aqueles painéis, esse mês todo voltado para a reflexão do suicídio, né? Sabendo que cada vez mais ele está perto da gente, e a gente tem que abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, o nosso coração para amparar isso para o nosso lado. Então, obrigado por você estar aqui, viu? Seja bem-vinda. Então, o Tamer nos convidou ano passado e eu transferi para outros companheiros espíritas e ninguém quis fazer a palestra. Depois vocês vão saber por que eu fiquei empurrando. E aí, quando eu decidi, eu achei um caderno antigo de evangelização, com uma letrinha linda, uns apontamentos lindos, quando eu dava aula no Lar Espírita Esperança para jovens de 13 a 18 anos. Tinha lá uma palestrinha. Aí eu falei, Tamer, pode me chamar que eu tenho tudo pronto. E aí eu viajei, e depois quando eu voltei, fui pegar o caderno, era muito simples. Eu falei, meu Deus, aí eu comecei a pedir ajuda. Eu tenho um amigo que faz parte da Biblioteca de Alexandria, que é o Adilton Pugliese da Mansão do Caminho, o maior sábio, estudioso do Espiritismo, que tudo que eu preciso, Adilton, me chamaram, me manda uma biografia, e ele só foi mandando, e as coisas foram chegando, e fora a minha intuição do que precisava ser falado. E aí eu escolhi que nós estamos na casa espírita, o suicídio à luz do espiritismo. E a coisa mais importante que é para ser afirmada dentro de uma casa espírita e que a gente ignora, que é o nosso lado sombra. Essa terminologia foi tirada, foi cunhada por Carl Gustav Jung. Ele fala do lado sombra e é o conjunto dos aspectos reprimidos, negados ou não reconhecidos da personalidade. Ela é de natureza pessoal. Então todos temos aspectos que a gente ignora e que tem raízes no nosso orgulho, é o nosso lado inferior da alma. E todos temos o orgulho.
E o orgulho e a vergonha andam de mãos dadas, são parceirinhos de dança. Por causa do orgulho, o desconhecimento dele é que a desgraça do suicídio acontece neste planeta. A sombra ela é formada por traços obscuros e emocionais do caráter que tem autonomia e força possessiva. Então, eu diria que o orgulho é como se a gente tivesse possuído na hora que a gente está envaidecido no orgulho. Então, para vocês só terem uma leve vivência, olhem entre si aqui nessa sala e olhem-se e vejam assim, esse aqui eu sou melhor do que esse. Só para vocês buscarem a sensação, olha para os lados e vê se eu sou melhor que o Tanner, eu sou melhor que o Elcio, sou melhor que o Haroldo. E agora olhem-se e falem assim, eu sou menos que a Rosilene. Olhem e se coloquem no lugar de eu sou menos. Esse é o sentimento dessa chaga da sociedade terrena. Então, essa ignorância que a gente tem desse aspecto nosso é que traz várias tragédias para a nossa vida. Nós passamos. Por que a gente chega nesse ponto de desacreditar na vida totalmente, em nível mais profundo que a gente já sabe que é o orgulho, eu não posso ser abandonado, eu sou mais ou eu sou menos, mas Kardec ele teve todo o cuidado ao fazer as questões, as perguntas para os espíritos superiores, e tem toda uma sequência lógica o Livro dos Espíritos. Então, lá na parte 3ª do capítulo 8º, das leis morais, o nosso insigne codificador, ele pergunta, de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O materialismo, a visão de mundo em que não existem espírito, alma e qualquer realidade além da matéria. E nessa negação se cria um vazio interno, uma desconexão com o sentido maior da vida, dá espaço para a ilusão, distorção do amor, da verdade e da união, e o niilismo. Nada tem sentido, valor ou propósito. A pessoa se desconecta da realidade espiritual. Então, voltando ao filme, que ele grita, você me abandonou, passa-se pela cabeça do suicida, se Deus realmente existe, e realmente existe uma ordem divina, como podem acontecer tantas coisas terríveis na Terra? Os seres humanos criam seus próprios destinos. Nós somos os autores dos nossos destinos. Carregar fardos tão pesados é resultado de infringirem leis divinas com frequência inconscientemente. Um indivíduo nunca precisará experimentar nada que não sirva ao seu próprio destino. E é essa questão de que Deus existe ou que não existe, a questão moral é uma questão tão premente na nossa sociedade que está faltando essa conscientização de que nós somos um ser imortal, somos espíritos. E lá no Livro dos Espíritos,
Kardec classifica de espíritos imperfeitos na parte segunda do mundo espírita, ao mundo dos espíritos, falando sobre os espíritos e o que somos. Ele fala da parte espiritual. O que nós somos? Nós somos espíritos. Então, quais são os caracteres gerais? A predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que eles são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. E esse estudo da noite também foi baseado, além de O Livro dos Espíritos, no livro Memórias de um Suicida, que é uma obra dessa grossura maravilhosa. Eu li Memórias de um Suicida, tem uns 40 anos, e todo grifado, velhinho, amarelo. E eu dei de presente esse livro para o meu filho quando era adolescente. E eu dei um novo. O meu estava tão ruimzinho que eu ficava lendo um e o outro porque estava despedaçando já. E lá, a Ivone, a forma como ela recebeu o livro não foi psicografia. Ela ia assistir a cena e descrevia. O livro ficou gravado assim por muito tempo, até que em 1955 ele foi publicado. O Divaldo Franco, nos anos 80, eu ia a muitas palestras, eu ouvia na palestra ele contando que estava em Pedro Leopoldo e Chico Xavier estava ao lado da Ivone, comentando: Ivone, este seu livro, ele vai ser a maior obra mediúnica dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. E já se passaram 68 anos e para mim é a melhor e maior obra mediúnica que vai nos falar acerca do plano espiritual, das belezas e das feiuras do plano espiritual. Então, só um minutinho. Eu sou um espírito, que a gente fala assim, meu espírito, não. Eu sou um espírito, uma chama divina. Para eu habitar esse corpo carnal, temporário, eu preciso de um corpo fluídico ou perispírito, que é o laço que prende o espírito ao corpo. Então nós estamos atrás de um cemitério. Se a gente vir as almas penadas, nós estamos vendo na realidade o perispírito, aquele espírito ainda na forma da última encarnação dele, que é o corpo fluídico que permanece após a morte. A alma espírito, essa natureza tríplice nossa, ela irradia vida, inteligência, sentimento, é a nossa centelha divina. E Kardec, ele muito didático e lógico, ele pergunta da separação da alma e do corpo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Na morte natural. É uma lâmpada que se apaga. Então, morreu, desligou o laço fluídico e não a dor. Oi? Não, ela estava me chamando a atenção que eu preciso escrever, mas ela está bem grifado. Na morte natural. Natural. Você não sabe como é que você vai morrer. Nós temos mais medo da forma que nós vamos morrer do que da própria morte, né? E o perispírito ou o psicossomo, esse laço, na morte acidental ou na morte por suicídio, ele é arrancado e as impressões são de dor.
E Kardec prossegue. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retiam, ela se desprende. Simples assim. Simples assim. Então, há uma perturbação espiritual após a morte. O livro vai descrevendo tudo. Isso aqui eu fui tirando do Livro dos Espíritos na sequência do livro Memórias dos Suicidas. Eu fui fazendo uma concatenação. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. A resposta é longa e os espíritos superiores respondem que quanto mais o bem a pessoa fizer, mais tranquila essa separação será. Em se tratando de suicidas, o caso assume proporções especiais, por dolorosas e complexas. Estes aí se demorarão, geralmente, o tempo que ainda lhes restava para a conclusão do compromisso da existência que prematuramente cortaram. Consequências: desorganização mental, nervosa e vibratória completa, entre outros danos. Eu esqueci seu nome. Selene, eu não entendi essa parte aqui. Ele vai passar por esse processo de perturbação tantos anos que já estava programado dele ficar aqui na Terra. Então, por exemplo, estava programado ele ficar 50 anos. E aí ele encerra nos 10, por exemplo, faltando 40 anos. Ele vai passar 40 anos de perturbação. Isso, 40 anos de perturbação. E a Ivone descreve no livro Memórias do Suicídio que vai depender de vários fatores, mas isso não tem jeito de sair da lei natural divina, não. Por exemplo, por isso que meu coração apertou. Eu falei, puxa, acabei de estudar isso tudo, esse homem bonito e novo se separou, não aguentou a dor da separação, e quanto tempo que ele vai ficar? Mas aí nós já pedimos aqui para ele ser acolhido. O que acontece? Essa perturbação espiritual, quanto mais afastado de si mesmo, do seu Deus interior, do Pai misericordioso, mais perturbado ele vai se vir diante dos destroços que ele, do suicídio, da forma do suicídio como ela aconteceu. Então, pode passar, Elcio. A Ivone conta que quando ela escrevia o livro, este livro ele foi feita a supervisão dele por Leon Denis, e o espírito que ditou foi Camilo Cândido Godet, e Camilo que Diderot convida ela para ir visitar o Vale dos Suicidas, os locais que vão ser descritos, e Maria de Nazaré que é responsável pelos espíritos suicidas do planeta. E o Charles, um outro amigo espiritual, convida a Ivone no desprendimento. Lá no livro ela usa muito o termo corpo astral. Psicossoma, corpo astral, é a mesma coisa que o perispírito. Ela em corpo astral, ela se desprende durante o sono, vai ao Rio de Janeiro, vai no cemitério, e o Charles pede para ela só observar a condição daquele espírito que tinha se julgado num trem de ferro, que estava todo despedaçado. Ele ficava juntando as partes, muito sangue, tudo criação mental dele, e aquilo ali era ininterrupto, nada conseguia penetrar naquele ambiente psíquico. Então, desde então, ela orou por ele uns 6 ou 8 anos, está lá no livro. E o que ela vem contando
para nós, o homem. Quem somos nós? Vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evolver pela eternidade, evoluir, denomina-se homem. Sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado no corpo de carne ou encarnado. O espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal na terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupas muitas vezes. Alguém tem dúvida disso? O suicida. E Kardec vai perguntar para os espíritos superiores de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Os espíritos são bem categóricos. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Falta de fé, quando há ociosidade, quando o ser não encontra ocupação útil, a energia vital se estagna e o tédio se transforma em sofrimento. Falta de fé. Quando há falta de fé, a vida parece vazia, sem propósito. Saciedade. Quando buscamos preencher o vazio apenas com prazeres, posses ou conquistas externas, chega um momento que nada mais satisfaz. Então, esse é o clima emocional, geralmente, de um suicida. Longe da gente julgar, longe de julgamentos, nós só estamos colocando aqui, porque vários de nós provavelmente fomos suicidas. Eu até comentei com ela se eu devo ter sido, porque se eu fui convidada e estava com medo de falar, a gente não sabe, vocês vão ver por quê. Que se deve pensar no suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não teria sido tão pesada. Então, a resposta dos espíritos está ligada a 943, mesmo que solta uma, porque nasce desse lugar de ociosidade. E eu diria, como psicóloga, que é uma ociosidade interna, é um mundo vazio. Vazio de propósitos, vazio de preenchimento com coisas úteis, né? Que é a mesma coisa. Vai lá. Tem o homem direito de dispor sua vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão desta lei. E aqui há tantos casos de suicídios involuntários, por loucura. Eu não vou entrar nesses deméritos aí. Nós vamos mais falar geral, tá? Não é sempre voluntário o suicídio. O louco que se mata não sabe o que faz. Obsessão simples. Quando a pessoa sai totalmente da realidade e vai para a loucura, começa com a obsessão simples, como uma sugestão constante que incomoda. Depois de um longo tempo, parte para a fascinação, quando cega o discernimento e traz consequências graves. E o último grau da obsessão vai ser a subjugação. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir. Então, não é voluntário o suicídio. Nesse caso, pode passar. O louco não sabe que está fazendo isso. Mas não deixa de gerar desequilíbrio para o nosso corpo fluídico espiritual. O desequilíbrio afeta o perispírito.
As regiões afetadas no perispírito pelo ato insano é que se apresentam angustiantes para o praticante. Cenas mentais representam após a morte ininterruptamente, através de dores físicas oriundas dos ferimentos que fazem a si mesmos. Então é o caso que a Ivone foi lá ver, pode passar, um moço acidentado lá de trem. O corpo futuro do suicídio. Essa palestra, ela é mais preventiva. Todos nós que estamos aqui podemos saber isso em nível intelectual. Temos que saber. Mas isso não impede que no momento de loucura, Deus me livre, que a gente cometa esse assassínio de nós mesmos. Mas é bom saber, e nem para pôr medo, é para ter consciência do que acontece com o corpo físico, espiritual, após o suicídio. No planejamento reencarnatório, o corpo pode vir mutilado desde o nascimento, passivo de ser, o ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente. É o ator do filme que o tempo todo ele está com o braço assim. Aí fui lá pesquisar, ele tinha tido um acidente de trem. Então, passivo de ser no decurso da existência por enfermidade ou acidente, passível de aquisição de doenças graves e incuráveis, ou corpos normais, belos e sadios, preparados para novas experiências, mas que trazem consigo lutas e sofrimentos irreparáveis de ordem moral unicamente. Então, gente, por isso que um moço bonito desse, corpo normal, ninguém sabe o que passa ali dentro, porque muitas vezes vai levar 100, 200, 300 anos para que a pessoa volte e não torne a reincidir no ato, porque é uma chaga mesmo que persegue uma inferioridade moral, um primitivismo da alma, que vai buscar tirar a vida para tirar a dor que ele não suporta. Porque, conforme eu li muita coisa, o suicida não quer se matar, ele quer matar a dor da alma dele, por ignorância que essa dor, ela nasce muitas vezes da vergonha e do orgulho. A natureza, expressão da vontade de Deus, fez do corpo humano uma morada sagrada para o espírito em aprendizado. A reencarnação existe para preparar o ser para o triunfo da imortalidade e não apenas para a expiação que resulta das escolhas do próprio eu. Então, nós sabemos que há todo um planejamento espiritual dos cânceres que surgem, dos acidentes, que fatalidade não é bem fatalidade, que a gente sabe, está tudo escrito ali no perispírito. Porque o perispírito, segundo o Dr. Jorge Andréia dos Santos, que é um psiquiatra que já faleceu, ele era carioca, autor de muitos livros, Forças Sexuais da Alma, ele traz uma descrição belíssima, comparando o inconsciente com o nosso inconsciente como fosse o nosso perispírito. O perispírito, ele é o arcabouço de todas as existências desde o início da nossa vida, como espíritos. Então, está tudo ali gravado e registrado, e quando a gente volta à encarnação, já tem tudo ali, o que a gente tem que passar. Então, depois dessas horas que se seguem ao suicídio, Kardec vai também perguntar aos amorosos guias espirituais lá, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos?
Não. Depende da elevação de cada um. Então, perturbação não é igual. Quando a gente fala que passa no túnel da clara luz, muita gente volta para contar, essa passagem não é igual para ninguém. E quanto mais presos a matéria, aos bens, as coisas terrenas, mais difícil é esse desligar, né? E o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Só conhecer isso tudo aqui vai ter alguma influência para nós? Influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Vocês percebem que precisa fazer esse caminho para nós compreendermos o que acontece com o ser humano que comete esse crime. Ela usa no livro o termo assassinos. Nós somos assassinos de nós mesmos. Bem peremptório. Quando o espírito tem algum merecimento e alguém consegue entrar na faixa ali vibratória confusa, ele é resgatado das ruas, de tudo. E ao ser resgatado, ele é levado para o Vale dos Suicidas, que é uma região de sofrimento descrito no livro, pior do que o Vale dos Leprosos da época de Jesus, onde havia sol, onde havia amor entre as pessoas. O Vale dos Suicidas são gargantas, sem luz, sem choro, o ranger dos dentes é constante, fétido, cenas de promiscuidade, de loucura, de pessoas sangrando, recolhendo seus corpos, gritos, sem paz para dormir, é uma loucura. Lá descreve, se Dante descreveu o inferno, o Vale dos Suicidas é o inferno. Mas ainda é melhor que suicidar e ficar por aqui. Ele volta no cemitério, o espírito que está contando, para ver o que aconteceu, porque ele quis morrer, aí ele via que ele não morria. Aí ele chega, vê e depois sai correndo. Eu não estou me lembrando do que foi que ele se suicidou. E ele volta na casa, ninguém reconhece ele, aí vai para a rua, de repente vem 200 espíritos parecendo todos loucos, enlouquecidos, chorando, gritando, despedaçados, feridos, porque vem junto lanceiros para arrebatá-los para o Vale dos Suicidas. Esses que ainda têm merecimento, porque aqui nesse plano há muitos obsessores, ainda vampiros, que se aproveitam, que escravizam esses suicidas que nem sabem muitas vezes que tem uma força, porque não tem fé, não bradam a Deus perdão ou algo assim. E o fato dele estar naquela turba vindo contra ele, eles vão me atropelar, aí ele começa a falar: eu sou fulano de tal, eu sou rico, eu tenho a profissão tal, eu não me misturo com essa gentalha. Ele começa a gritar, e ninguém ouve, ele é atropelado e arrebatado. Então vocês imaginam que sofrimento. Só esses filmes de terror mesmo para refletir o que acontece na vida espiritual. Você falou que os suicidas que estão aqui, que eles têm a opção de ficar aqui ou ir para o Vale do Suicídio. Não, eles não têm opção. Tá, mas por que então os que estão aqui e tem o Vale do Suicida, que estão no Vale do Suicida, por que lá no Vale do Suicida é melhor do que eles estarem aqui?
Porque lá eles vão, cada um vai ter uma caverna com o seu nome, eles são acolhidos como se fosse assim, é menos mal. Eles vão ter um lugar de proteção contra esses vampiros, esses espíritos do mal mesmo, que estão por aqui. É meio para depois serem encaminhados para o Hospital de Maria. Então, eles que estão aqui, estão por quê? Porque não aceitam ir para o vale do... Não, porque não caíram em si. Ficam tentando reviver os corpos, porque eles não morrem. Então, Fica na dor, repetindo, como se fosse um filme. Como é que fala? Um filme. Um círculo vicioso, mas um filme que fica repetindo. Reprise. O espírito lá, ele nasce. Então, nas reuniões mediúnicas, os atendimentos aos suicidas é porque eles não foram para o vale do... Isso. O médium esclarecedor vai ajudar aquele espírito que por algum ápice de consciência pediu ajuda a Deus. Eu não aguento mais. A hora que ele acorda, aí ele vai ser atendido nas mediúnicas. Eu trabalhei muitos anos como médium e eu via espírito com a cabeça do lado, aspectos horrendos mesmos. E aí era doutrinado nesse sentido. Isso aqui é só uma ilusão, você olha a sua cabeça aqui no seu lugar, não é essa cena. Há todo um processo de doutrinação real. Você lembra? O que leva o espírito a ter esse merecimento do vale dos espíritos? Só um minutinho, tá? Como é que é? O que leva o espírito a ter esse merecimento? O que leva? A fé que nasce da dor. Que ele vê que ele é impotente, ele tem que esmorecer o orgulho, o egoísmo dele que é tão grande, e bate um despertar de consciência. Isso serve para o suicídio em desespero? Tipo, tem muita gente que planeja suicídio, certo? Isso. Tem muita gente que vai aumentando a depressão, a ansiedade e leva ao suicídio, mas tem gente que simplesmente, às vezes nem é deprimido e nem ansioso, simplesmente só suicida. Isso. É porque são os impulsivos. Leva num ato de impulso. E é esse lugar de ociosidade da alma, desse vazio, dessa sociedade nossa, que está completamente desorientada de valores morais. Como nós viemos conversando, né, Marcos? Respondi? Peraí, só um minutinho. Peraí. Não, falando assim, muito jovem suicida, porque os pais não percebem comportamentos. Eu tenho sobrinho homossexual. E ele começou a ter comportamentos muito de aflição, sabe? E a gente já estava percebendo que ele era. Só que começou a ter comportamentos de aflição, ele ficava sem ar, ele saía para a rua desnorteado. Até que ele colocou para a mãe dele. E a partir do momento, eu era muito... eu não aceitava de forma alguma. Quando eu vi o sofrimento dele, que Deus me tocou o coração, falou, você tem que amá-lo do jeito que ele é, aceitá-lo. Quando ele colocou para nós, chegou para mim e conversou, foi para ele como se fosse... E a gente percebeu que ele ia fazer uma besteira, sabe? Isso. De aflição, por isso que eu percebo os pais que prestam atenção, porque os jovens estão se estudando. Demais. Às vezes é isso, eles se reprimem com medo dos pais não aceitarem. Exatamente. Porque Eu vou falar isso mais um pouquinho, eu vou falar mais um pouquinho daqui para frente sobre isso, mas foi muito importante você falar isso, porque nós somos orgulhosos, preconceituosos dos nossos mais chegados, por medo da sociedade, de valores de aparência. Essa casa também abriu muito meu coração. Isso, daí por isso que fala, o conhecimento do Espiritismo vai ajudar? Claro, não é? Quem mais? Igual a Érica falou sobre esse resgate, esses que ficam
Esses espíritos suicidários ainda não foram resgatados. Isso. Eles ficam expostos aos seus obsessores. Não, e ali não só os próprios obsessores que ajudaram, bate palma e sorri, mas aos espíritos do mal. Nós não podemos ficar ingênuos que nós não estamos banhados, nós não estamos num oceano de desequilíbrio. Esse planeta é um planeta de provas e expiações, ainda passando para o mundo de regeneração, mas que o mal está prevalecendo ainda. Nós estamos começando os pródromos da nova era, mas é um mal. Espíritos maus, invejosos, que querem nos destruir. Esses todos, vampiros, já estão até em forma de transformam os suicidas, não transformam, os próprios suicidas chegam a um lugar de tamanha consciência e animalidade que vem a licantropia, que vira lobo, bicho, né? Eu não sei falar, eu não tenho muita firmeza de falar sobre isso, não, mas o pouco que eu sei é isso. Chegou a perder as formas que vira um ovoide, né? No nível mais profundo. Essa anterior não falou, não posso falar. Passa lá, né? Você leu? Não, essa aí não. Isso. Quem mais? Se o espírito não retrocede, por que ele vira em forma de animal ou alguma coisa assim? Ele não retrocede em termos de evolução. Essa transformação perispiritual é a escolha dele. Ele fica animalizado, é muito ódio, Tem uma música que eu gostava muito de passar na evangelização que chama Serafim e Seus Filhos. Morreu 7 vezes e foi para o paraíso. Virou lobo, não sei o que, de tanto ódio. Lembra da música? Do lobisomem. Não vai retroceder em termos de evolução. Porque fica muito complicado a gente entender isso quando a gente estuda que aqueles que estiverem atrapalhando o progresso moral desse planeta não vão reencarnar mais aqui. Parece que é retroceder, mas é educativo, é na forma de educação, porque quando eles nascerem em outros olhos, eles vão ter os conhecimentos intelectuais, o pouco de moral se ouve, e vão ajudar aqueles mais primitivos que estão nas esferas inferiores. Eu também não sei se está bem respondido. É isso? Então, me ajudem aí. Eu vou recordando. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No caso desse moço do livro Memórias do Suicídio, esse espírito que está narrando, ele obstinadamente gritava: eu estou aqui, eu sou fulano de tal, tenho a profissão tal, sou rico, não sei o que, não sei o que. Ele acredita obstinadamente que ele não está morto. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe, porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até ao completo desprendimento do perispírito. Por que até o rompimento? O perispírito, outros laços, desprende facilmente. Na morte por suicídio, vocês já viram um fio, quando rebenta, fica um tanto de fiozinhos assim, aquela parte elétrica? Essa forma magnética do nosso corpo espiritual, perispiritual, ela fica ali, ela não se desprende, fica naquele curto-circuito e aquela dor ali infinita até completar o tempo que ele tinha. Se eram 50 anos, morreu aos 15, vai ficar naquele negócio, mesmo no vale. Tantos anos forem. Será desculpável o suicídio quando tem por fim obstar
sobre os filhos ou sobre a família? Eu conheço casos de alguém que se suicidou por vergonha, para não envergonhar o que ele tinha feito para a família. Olha o que os espíritos superiores respondem a Kardec. O que assim procede não faz bem, mas como pensa que o faz, Deus lhe leva isso em conta. Aí eu pus Deus, é a lei de causa e efeito. Por quê? Deus, entre parênteses, não leva em conta Deus. Nós temos a concepção de que Deus, na forma humana, na forma espiritual, na Terra, são as leis divinas. Aquele que lesou a lei de causa e efeito, que infringiu, pensando que estava fazendo por bem, ele vai também expiar, porque ele se impôs a si mesmo isso, mesmo com boa intenção. Nós já vimos um ditado que o inferno está cheio de gente de boa intenção? Não tem jeito. A intenção atenua a falta, entretanto, nem por isso deixa de haver falta. E o recomeço. Raramente o suicida permanecerá na espiritualidade. Depois de todo um processo, sai do vale, não, é acolhido aqui na crosta, vai para o vale, tantos anos, quantas dores, cada um particular, subjetivo, vai para o Hospital de Maria, passa por todos os departamentos, até por universidades, para estudar, para ver tudo o que acontece, para os processos reencarnatórios, para a escolha da família, dos corpos. Raramente o suicida permanecerá na espiritualidade. É a expiação irremediável. Ao reencarnar, o suicida retoma as mesmas tarefas e provações que tentou evitar. Passará novamente pela tentação do suicídio, mas será preparado espiritualmente para resistir. Se falir outra vez, sua responsabilidade e sofrimento se multiplicarão. Viverá angústia, inquietação e insatisfações até o fim das causas que provocaram a sua queda. Só retornará à normalidade após existências expiatórias, testemunhos severos e lutas que podem durar séculos, conforme seus deméritos. A volta à Terra. Eu acho que esse é o mais triste. O suicida, no ato egoísta, ele nem imagina o tamanho da dor que ele provoca nos que ficaram. Eu estava no hospital, olhando um problema de coluna, no Madre Teresa, e o Elcio chegou, foi guardar o carro. Eu falei assim, eu fiquei lendo várias coisas e li um artigo do Reformador deste mês, muito bacana, muito filosófico. Mas não me veio ideia do que eu vou falar ainda. E está chegando o dia e não está vindo. Aí entrou uma senhora, que era uma freira, com um andador encurvado e falou assim, deixa o médico me atender na frente, só para eu falar para ele uma data aqui que eu posso operar. Falei, claro. E aí ela escutou eu falando para ela, está muito difícil, não está vindo nada para eu falar assim. De onde que eu vou começar? Aí ela falou assim, você me permite? Existe hoje a suicidologia. Eu falei, quê? Aí ela me deu o nome de um padre suicidólogo, que eu tirei muitas ideias para falar aqui das coisas que ele falou na entrevista que eu vi, e depois eu posso passar para o Tamer passar para os atos do grupo aí. E a suicidologia é uma pós-graduação lato sensu. As pessoas se tornam especialistas em suicídio. E ela foi criada nos anos 50 por um psicólogo americano, Edwin Shedd, é um nome assim,
E que só agora no Brasil, em 2010 a 2015, que entrou essa disciplina nas universidades. Pra você ver que como que é. E aí, a volta à Terra, por que eu trouxe esse negócio da suicidologia? Porque nós estamos estudando isso aqui para nós nos fortalecermos, para a gente começar a abrir grupos de apoio. Eu vou falar no final, já estou dando uma adiantada, para os que ficaram. Porque quem ficou é uma dor inominável também. E aí o suicida não reencarna para a expiação no círculo de afetos que eles são mais caros, e sim fora deles. Ele não vai reencontrar os seus amados por causa do que ele criou. É um triste a quem coisa alguma alegrará. Vocês imaginam que terrível. Apenas deverão planar ambientes onde existam grandes provações a serem expiadas pelos pais que possuem débitos graves a sofrerem perante a justiça divina. Então vão ser atraídos para pais que têm coisas a serem resolvidas estranhos. Por isso que você está na sua casa com gente, às vezes, numa luta que você, nossa, não tem nada a ver comigo essa alma. Mas são as reparações, grandes reparações que a encarnação nos possibilita, né? Através do amor filial e maternal. Pais que concordem em receber em seu ser aqueles desditosos como filhos e os amparem, os amparem na via crucis da expiação. Mas como Deus, é o amor, João definiu Deus é o amor, através da reencarnação nós podemos reparar e voltar para a casa do Pai. Que vos parece? Se tiver alguém sem ovelhas e se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes e não vai buscar aquela que se extraviou? Assim não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que pereça um destes pequeninos. Jesus de Nazaré. Então nós todos sempre vamos ter uma chance. E aí nós trouxemos aqui várias informações de que eu li e estudei. Atenção aos sinais. Uso de drogas como sinal de processos autodestrutivos inconscientes para atenuar o sofrimento psíquico. Começa com um cigarrinho eletrônico, uma bebidinha aqui, algo ali, depois até as drogas mesmo. Depressão. A depressão é algo mais sério que uma simples tristeza. São sentimentos persistentes de fracasso, que vem de mágoa, de ódio, tudo de rancor, que fica ali na alma daquela pessoa que se sente fracassada, sempre culpando alguém. Suicídio por impulsividade de jovens. Essa feira, eu trabalhei em escolas, você nem imagina o número de crianças que se suicidam. E o outro dado, que há uma alta taxa de 15 a 29 anos, porque jovem é muito impulsivo, alguém falou, né? Impulsivo, não teve nada, aí terminou com a namoradinha, vai e se mata. Sensação de estar preso em uma prisão interna por vergonha, mágoas ou culpa. Isolamento social manifestado pelo recolhimento frequente ao quarto. Precisamos perceber quando os nossos jovens e adolescentes vai ser assim, quando eles ficam muito tempo desinteressados do convívio social na família. Autolesão, não confundir com mutilação, que antigamente falava, mutilou-se. É autolesão o termo hoje,
que é comum entre adolescentes que se cortam. Hoje, os atendimentos nos consultórios, você vai ver, a menina está de saia, mas vai levantar assim, está cheia de giletada na perna. Que o Instagram incentiva, o Facebook, o YouTube, né? Mudanças bruscas de comportamento, como se desfazer de objetos significativos. Quando eu dei esse livro para o meu filho, ele era adolescente e ele começou a julgar as coisas pela janela. Aí o Elcio falou assim, eu li em algum lugar, quando eu escrevi isso eu lembrei, que isso é sinal. Aí nós acordamos, ele começou a julgar fora, coleção de selos caríssimos que a gente tinha, que era dele, assim, eu comprava selos diferentes. E aí nós, pum! E ele falou, mãe, se eu não tivesse escutado de você sobre o suicídio, tanto que é penoso para quem faz, eu já teria me suicidado. Porque houve uma briga na escola, um rapaz deu uma paulada na perna dele na hora da educação física, e ele também revidou, saiu da escola, aquela confusão de adolescente, foi para outra escola e o rapaz estava na escola. E aí nós tiramos ele da escola. Você vê como que afinidades nas distorções se atraem. E aí ele falou assim, eu tive vontade de matar fulano e de me matar depois. E só a consciência que eu punha lá, valeu. Por isso que o Espiritismo, ele amplia a consciência. Volta lá. Mais um. O conhecimento de si mesmo é a chave. Kardec vai lá, quase no fim do Livro dos Espíritos, 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade, como disse, conhece-te a ti mesmo. E aí vem uma descrição longa no Livro dos Espíritos sobre reforma íntima. O que é a reforma íntima? É o encontro com a nossa verdade interior. Nós, meus queridos, somos seres humanos perfeitos, infinitamente perfeitos e infinitamente imperfeitos. A reforma íntima é essa tomada de consciência que nós somos seres humanos falíveis, imperfeitos, também perfeitos, mas a tomada de consciência só acende uma luz que está dentro de nós. Só acende, mas o trabalho é de autotransformação e de escolhas que faremos a partir disso, seguindo a lei divina do livre-arbítrio. A gente toma consciência, eu sou orgulhosa, eu vou fazer uma revisão diária como Santo Agostinho pediu. Aí eu comecei a olhar o meu orgulho, aí eu comecei a notar, nossa senhora, uma semana para cá eu já vi 5 coisinhas bestas. Eu estou olhando para isso, eu não vou me julgar. Eu vou falar, olha, Celene, essa parte sua precisa transformar. É nós nos acolhermos. A gente não é melhor nem pior que ninguém. Nós somos seres humanos em evolução. Nada, absolutamente nada pode acontecer fora que não esteja em alguma medida refletindo o movimento interior da nossa alma. Então a gente vai atrair aquilo que se passa dentro de nós. Quando você se volta para esse mundo, está faltando mundo interior, não com julgamento, mas com abertura, começa a ver o que se passa. E quando começa a ver, começa a poder escolher. E assim começa o processo de autotransformação. Como que a gente transforma esse lado sombra? Na presença que você teve, de espírito, de presença física e o amor. Porque a maioria dos seres humanos tem ideações suicidas. Eu estava conversando com a Ana Lúcia, ela falou assim, quando menina, eu falava, não, eu vou morrer só para vingar. Quando a gente fala, eu quero morrer, não sei o quê. E eu tive ideação suicida uma vez, aí eu comecei a fazer terapia, nunca mais eu parei. E era por orgulho e vergonha. Uma coisa que passou. Eu tive um pesadelo, eu falei, nossa, eu quis suicidar para alguém não saber isso de mim. Aí eu comecei o meu processo de autoconhecimento, nunca mais parei de fazer terapia.
Então todos nós temos isso em algum momento. Queremos desistir da vida por algum problema moral, vergonha, orgulho, seja o que for, mas que nós possamos ver que isso vem de traumas, como dores da alma, e traumas trazidos de várias vidas, que a gente atrai os pais, que vai precisar reviver esses traumas. E aí o convite é retornar àquele lugar que você não foi visto, nem amado, nem ouvido, nem reconhecido pelos seus pais lá atrás. Aquele lugar deixado para trás como se não tivesse importância. Todos nós fomos uma criança assim um dia, que nós não nos sentimos amados, vistos, que a gente não importava, em algum grau. Deixe que essa parte sua importe agora para você. Você escutando você vendo você reconhecendo esses lugares dentro de você. Pegar o espelho e olhar, eu estou te vendo, você está orgulhosa? Você está se sentindo menos, você precisa se sentir mais? Estou vendo, é um trabalho de autoconhecimento. Quando a gente começa a reconhecer esses lugares dentro de nós, encarando o conflito presente, qualquer que for, quando você entender que você precisa, é de você mesmo, essa pressão interna passa. Cada um de nós temos nossas próprias histórias, dores, traumas, todo mundo aqui tem as suas. E elas são importantes para nós. O que você não recebeu é o que você tem de maior dentro de si para dar. Eu recebi nutrição na forma de comida mesmo, passei fome. E também nutrição de afeto, uma mãe esquizofrênica, um pai psicopata, 5 filhos, criados com empregada, uma loucura. Eu descobri nas minhas terapias que a minha necessidade não atendida era de nutrição. Qual que é o meu maior dom? Eu nutro quem passa pelo meu caminho. Então nós precisamos descobrir qual que é a missão de cada um. O que você não recebeu e está reclamando, culpando o pai, é o que você tem de dom, você trouxe de outras vidas e que aquela dor fez acordar aquilo em você. Isso é muito profundo. E o caminho para Deus, eu ouvi isso numa conferência internacional desse trabalho psicológico que eu faço, tive que pôr essa frase aqui. O caminho para Deus se faz através das necessidades. Olha que trem difícil. Quais necessidades? Aquilo que eu não recebi, eu vou me tornar missionário, vou dar para o outro e estou indo ao encontro de Deus, seja dentro, seja fora. O Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você segue o desejo de se entregar à vida, você começa a liberar e fazer crescer capacidades que nem imaginava ter, porque ele estava preso em uma dor que não queria sentir. A dor de você não se dar amor a si mesmo, que é a dor universal. E vamos modificando a paisagem mental destrutiva. E a vida vai encontrar um novo jeito de fluir em nós. Ou seja, a consciência crística vai encontrar um novo jeito de fluir em nós. A maior dor da nossa vida não é de não ter recebido amor dos nossos pais quando criança, porque agora nós somos adultos. A maior dor da nossa vida é de não dar amor para nós. E nós vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer vocês todos a paciência, mais uma lâmina, mas não precisa. O convite é vocês se unirem e buscarem se ajudar, formar um grupo de apoio aos familiares dos suicidas, para ter efeito terapêutico, para um grupo indicar psicólogo, psiquiatra, dar uma escuta amorosa, de ajuda.
E eu vou convidar vocês a darem um abraço uns aos outros no lugar que eu ofereço o meu amor para vocês. Ai, adoro.